Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Primeiramente, se inscreva no meu canal, galera. Deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu dislike também, se você não gostar. Compartilhe aqui esse vídeo para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso trabalho de falar aqui sobre o Vasco da Gama. Deixe seu comentário aqui sobre o vídeo e seja um membro do nosso canal, beleza? E a notícia dessa manhã é uma notícia do presidente fake do Vasco da Gama. Teve um jantar na noite de segunda-feira com Rodolfo Landim. Vamos ver aqui. Ele teve um jantar de negócios com Rodolfo Landim, presidente do Mulambo, do rival. Na noite aí do dia da segunda-feira. Da terça, né? E a gente fica aqui pensando o que deve ter sido falado nessa reunião. E a gente vai falar alguns pontos aqui que foi falado aqui na fonte UOL desse encontro do presidente fake do Vasco, Jorge Salgado, e o presidente do Mulambo, Rodolfo Landim. Vamos falar aqui e depois vou deixar meu comentário. De acordo com o site de notícias UOL, Jorge Salgado e Rodolfo Landim, presidente do Mulambo e o outro presidente fake do Vasco, tiveram um jantar de negócios na última segunda-feira, dia 19, e a discussão da noite foi o Maracanã. O estádio que recebeu a final da Copa América recentemente tem o Mulambo e o Tricolor como administradores desde 2019. Na época que o governo do estado do Rio de Janeiro tomou essa decisão, o Vasco chegou a entrar na justiça a fim de tentar anulação do acordo, mas não deu certo, pois o Ministério Público do Rio de Janeiro entendeu que o acordo entre Mulambo e Tricolor era legal. Em abril de 2021, a Casa Civil do Estado autorizou a renovação do contrato com 2 clubes cariocas. No entanto, o UOL aponta que o governo do Rio de Janeiro quer preparar um processo definitivo de licitação, ainda mais a ideia que o edital seja divulgado até o mês de outubro. Outros pontos da reunião entre Vasco e Mulambo. Dessa forma, o UOL ainda indica que os presidentes dos 2 clubes cariocas ensaiam uma aproximação no que diz respeito à questão do Maracanã. Porém, outros pontos importantes apareceram na pauta. Assim, alguns exemplos são a Liga de Clubes e o projeto do clube empresa. A Liga do Clubes é um desejo por parte de alguns clubes de futebol. Sob a liderança de Rodolfo Landim, a intenção é que esses administrem o Campeonato Brasileiro. O anúncio da Liga do Brasil chamou a atenção, inclusive, a imprensa internacional. O vice-presidente de Relações do Urubu,
Luiz Eduardo Batista chegou a defender o projeto no Twitter no final de junho. Na época, afirmou que a criação da liga pode ser o princípio de uma nova era do futebol. Quanto à questão do clube empresa, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados na última semana. Além disso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já anunciou que vai sancionar o projeto de lei. Com a aprovação, os clubes deixarão de ser associações civis sem fins lucrativos e passarão a se tornar sociedades anônimas de futebol. Então, galera, é o seguinte, isso é uma parte aqui da pauta da reunião, tanto do Salgado como do Landim. Qual é o interesse desse presidente fake aí em ter um Maracanã e ter uma sociedade como o Mulambo da Gávea? Todos sabem que nós passamos uma situação caótica, aonde o Vasco, dentro do Vasco, existe pessoas trabalhando, VPs, mulambos e tricolores. O Vasco já cedeu e está cedendo o estádio de São Januário ao tricolor das Laranjeiras. E agora essa reunião em querer o Maracanã, com a intenção desse senhor chamado aí, que está na presidência de forma ilegítima pelo Estatuto do Clube de Regatas de Vasco da Gama, Jorge Salgado. Qual é a intenção dessa reunião, dessa união entre Vasco e os mulambos? Será que só foi a pauta do Maracanã isso aqui? E a gente fica aqui com um ponto de interrogação, porque todos nós sabemos o que esses caras estão fazendo dentro de São Januário, acabando com a nossa história, acabando com as nossas séries, acabando com o nosso clube. Por que ter o Maracanã em definitivo? Qual é a intenção desse cidadão que está dentro do Vasco? Dentro da vista que a gente tem umas taças dentro do nosso clube que até hoje saíram de forma como fosse tratado como um lixo, uma sucata, dentro de uma Kombi, e até hoje não deram a aparecer de onde estão essas taças, se elas estão intactas e aonde elas estão. Ninguém sabe de nada. Então a gente, numa reunião dessa que ele tem junto com o Mulambo, a gente tem que duvidar muita coisa e a gente tem que ficar ligado do que esses caras querem fazer com o nosso clube e com nossa instituição. O Vasco passa um momento terrível e esses caras estão fazendo os adversários, principalmente os tricolores e agora os mulambos, terem sociedade com esses times, coisas que o Vasco ele podia ter até com algumas coisas em questão de reunião até na FERJ, na CBF, de acordos dos times, mas não selar união para ter estádios para serem cedidos para jogar no estádio, como fizeram com o Fluminense, o tricolor, que fincou bandeiras do Fluminense, tirando a do Vasco. No vestiário, simplesmente tiraram, tamparam nossos escudos, botando escudos do Fluminense, tiraram nossas bandeiras das linhas do córner para botar do Fluminense e atirar do Vasco. Estamos de olho que esses caras estão fazendo dentro do Vasco, principalmente essa gestão fake, né, que está aí através de uma liminar, e arquitetaram um golpe, tirando a presidência do legítimo presidente que ganhou a eleição no dia 7 de novembro, que é o Luiz Roberto Olivenciano. Passamos essa situação vexatória de ser 8º lugar numa Série B até uma 13ª rodada de Campeonato Brasileiro de uma Série B, o Vasco em 8º lugar, uma posição vexatória. A gente não sabe qual é a intenção desses caras nessa reunião,
está um ponto de interrogação, mas temos que ficar em alerta que esses caras podem fazer com o futuro do nosso clube. Depois de ceder o estádio São Januário Fluminense, será que ele não podia ceder o estádio aí ao Mulambo da Gávea e fincar bandeiras do Flamengo nos 4 cantos do nosso estádio? Pensem bem, não poderia ser isso também uma das pautas da reunião? Fica esse ponto de interrogação, porque o que esses caras vêm fazendo dentro do Vasco, a gente não pode desduvidar mais nada dessa união, desse elo, eles pensarem não no Vasco e pensarem mais nos outros do que no seu próprio clube. Esse é o Vasco da Gama de hoje, abandonado e largado por essa gestão fake que está aí a cada dia manchando a nossa história. Galera, bom dia a todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês, um ótimo dia de quinta-feira a todos. Estamos juntos, qualquer novidade aqui de plantão, de urgência, que tiver alguma coisa, a gente vai estar passando aqui à noite. Vamos ter aí uma live aí com o Dr. Eloy, né, dos Templários, para falar sobre a ação da justiça, como está andando aí, para tentar levar o Levin à presidência do clube de regatas Vasco da Gama. Que a gente precisa dele com urgência dentro do Vasco e tirar esses caras aí dentro do clube, fazendo esse monte de sacanagem e putaria que está hoje o Vasco da Gama. Uma verdadeira zona, um clube largado por essa gestão aí. Grande abraço a todos, saudações cruzmaltinas a todos vocês. Valeu, galera, tamo junto.